Como que você, Marcelo, trata seus dados no dia a dia? Assim, você compartilha, você presta atenção nisso? Como é que você lida com essa publicidade que você recebe personalizada? Como é que você presta atenção nisso ou vai no fluxo? Eu presto atenção, mas eu me incomodo menos com isso. Me preocupa muito mais, talvez, a parte mais financeira e tal. Mas não me preocupa ser abordado. Talvez porque eu gosto de entender o que estão fazendo, então eu acabo O nosso usando olhar isso. é Então, eu também. tem um olhar diferente, né? É importante a gente saber isso. Mas eu vi uma pesquisa, logo depois da LGPD, que foi feita grande, com uma base grande de pessoas, e eles acharam 3 grupos de pessoas que se preocupam com dados. 25%, é até bem fácil de lembrar, porque os números eram bem assim redondinhos. 25% vai reclamar de tudo, não vai dar consentimento de nada, não confia nas empresas. São os caras pessimistas. Aí não adianta você dizer que tem política, eles acham que todo mundo é contra eles. 25% dá qualquer coisa sem muito preocupação. E a metade, grande parte, diz que não se incomoda em trocar dados desde que aquilo tenha algum benefício para eles, seja uma melhor experiência de consumo, um desconto, mas não só na parte financeira, mas eles esperam que a gente use aquilo para criar melhores experiências, né? Melhores experiências de consumo, melhores produtos, melhores interfaces, então isso é importante, quer dizer, é uma visão equilibrada, né? É uma visão de troca, de que os dois lados ganham. Tem até uma frase, a gente estava conversando outro dia sobre se privacidade vai ser um artigo de luxo no futuro, né? Sim, eu ia fechar com essa aí. Então, Não, é isso, assim, acho que esse exemplo que você usou, talvez as empresas tenham que olhar para esses 50%, né, de como comunicar melhor para esse grupo de 50% que está preocupado em o que você vai ter de benefício, porque uma parte não vai querer de qualquer maneira, uma vai querer, né, e você tem que trabalhar esses 50%. E aí, para finalizar essa coisa, assim, hoje, que eu até fiz essa pergunta, né, a gente tem mais barreiras de coleta, a indústria precisa dos dados, e hoje, para quem se preocupa com isso, né, com a privacidade de você compartilhar o seu CPF na boca lá da farmácia, né, no caixa da farmácia, só que é inevitável, né, em alguns casos você tem que compartilhar algum tipo de dado. Você acha que a privacidade é um artigo de luxo hoje em dia? Vai ser um artigo de luxo? Eu acho que vai cada vez mais, e eu acho justo, porque assim, a questão não é dar o dado, a questão, você faz um contrato, troca de dados é um contrato. Nesse contrato, simbolicamente, você está cedendo alguma coisa que é tua, que tem valor para a empresa, e a empresa tem que te dar algo em troca. Então, você pega uma seguradora, uma empresa de crédito. Eu acho muito justo, se eu sou um motorista mais tranquilo, mais consciente, que eu tenha um seguro de crédito, um seguro mais barato do que uma pessoa que se acidentou, que não respeita as leis de trânsito, que traz mais risco e, portanto, mais custo para as seguradoras. Eu acho justo, eu não me importo em ceder o dado para uma seguradora desde que ela me converta isso num benefício. E aí tem um contrato, eu estou cedendo uma informação para um uso específico daquela empresa. Se ela segue o contrato da parte dela e eu sigo da minha, dando dados verídicos, eu acho que é muito legal, né? Agora, se uma pessoa se recusar a compartilhar os dados e ela está no direito dela enquanto consumidor, não está errado ela pagar um seguro maior, porque se a seguradora conhece menos dos hábitos dela quanto motorista, ela vai usar uma curva média de risco. Sim. Então, nesse aspecto, sim, vai custar mais caro você manter a sua privacidade. Sim. A questão toda eu não estou abrindo todos os meus dados e nem para qualquer tipo de fim. É uma troca e eu tenho que estar consciente. Então, quando eu estou fazendo isso, eu preciso ter claramente qual é o processamento que essa empresa vai fazer dos dados, para que finalidades, e entendendo que isso vai me trazer um benefício, né? Eu acho extremamente positivo. As empresas de crédito fazem isso há anos, quando elas definem que vão te dar um crédito ou não. Tem um porém aí, e que gera muita confusão. Não quer dizer que está certo você usar dados
inferidos para fazer isso. Por exemplo, se eu disse que eu dirijo, que eu compartilho as minhas multas no Detran, a minha idade, que eu tenho garagem em casa, que eu não ando muito durante a noite, é tudo verdade, estou compartilhando. Compartilhando o jeito que eu dirijo, eu estou compartilhando, é tudo verdade. São dados meus. O que é ruim é quando as empresas pegam dados de terceiros ou de mercado e inferem para você. Tá. Por exemplo, Você está dentro de um grupo. se eu moro numa região que tem muito assalto ou muito roubo de veículo, ou, por exemplo, eu não vou receber um crédito porque eu estou numa região pobre, de onde tem um alto índice médio de não pagamento, de default. Aí pode ser que eu seja o cara mais honesto ou mais bom pagador, mas se eu moro numa região de mal pagadores, não é justo inferir essa característica para mim, porque não é um dado meu pessoal. Então, aí a empresa está encarecendo o crédito para uma pessoa com base no que ela acha que essa pessoa é. É mais ou menos toda a discussão que está por trás, o reconhecimento facial, de você fazer correlações entre a população preta e a questão toda da criminalidade, sim, né? Sim. Não quer dizer que existe uma grande quantidade de pessoas pretas que são criminosos, é que todo preto vai ser um criminoso. Sim. Né? Então que aí são desafios de quem também está por trás disso, né? Assim, desafios assim, da sociedade, mas e você tem um grupo de pessoas, né, que tem uma formação muito parecida, que estudou em faculdades parecidas, que estão por trás da construção dessas inteligências. Por isso que é fundamental ter também diversidade em quem tem esses vieses de a gente treinar os algoritmos com o nosso olhar. Mas tem outra coisa, tem estatísticas. Sim. De usar só a estatística como base. A inteligência artificial trabalha com probabilidades, com base de dados. Se a maioria das pessoas que viajam tem olhos azuis, ela vai dizer que a probabilidade de uma pessoa de olho azul viajar é grande. Mas não necessariamente aquela pessoa tem essa probabilidade. Estou trazendo um exemplo mais positivo para não falar da questão da criminalidade e da relação com a cor. Sim. Mas é mais ou menos por aí. Então, a pessoa a inteligência artificial, ela é força bruta, ela avalia as características das maiorias, né? E ela generaliza um conhecimento, né? E precisa ter alguém que afine isso, né? Precisa ter, como você falou, os desenvolvedores tenham essa consciência, tenham essa diversidade e tem que ter algum tipo de arbítrio para que ainda que ela faça uma recomendação, um apontamento, alguém tenha a chance de tomar a decisão. Mas eu acho que isso, assim, eu trabalhei em banco, né? E eu lembro que a gente mandava defesas de crédito, porque o banco já tinha ali o sistema, né, que ele dava um score ali, aí aprovava ou não o crédito para a pessoa. Mas aí você tinha uma mesa de crédito que você mandava uma defesa, e aí você dava o contexto da pessoa e tal. Hoje eu acho que isso meio que se perdeu, assim, você não tem mais essa defesa. É o sistema que decide, né? E a figura do gerente já, tipo, se baseia muito mais pela inteligência artificial, pelo algoritmo ali, né? Que é o mesmo funcionamento. Do que propriamente por um olhar mais individualizado. Por quê? Porque as empresas querem produtividade, elas querem massificação, decisões rápidas e menos dependente de pessoas, porque as pessoas são recursos caros. Então, e quando você traz isso para plataformas, né, que está tomando decisões para milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem que ninguém faça esse tipo de avaliação, o risco é enorme. Sim, não, perfeito.